A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos compartilharmos uma palavra do Senhor, que nessa oportunidade você esteja com o seu coração aberto e esteja recebendo essa palavra que com certeza vai gerar paz, esperança e vai realmente trazer alegria para o teu coração, amém? A palavra de Deus é remédio para nós, é remédio para nossa alma e eu creio que essa palavra vai estar trazendo algumas realidades espirituais para a sua vida e bênçãos de Deus para você nesse momento, amém? Aqui no Evangelho de Lucas, então, no capítulo 24, nós lemos um episódio bastante conhecido e que traz uma lição muito especial para o nosso coração. Aqui no Evangelho de Lucas, nós vamos ler então no versículo 13 do capítulo 24, uma experiência dos dois discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús e tiveram ali um momento sendo acompanhados por Jesus. Vamos ler então? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Nessa palavra nós vemos que Jesus havia sido crucificado e Jesus já havia ressuscitado. No entanto, os discípulos se encontravam completamente decepcionados, confusos e perdidos com relação ao que havia acontecido recentemente. Então eles não tinham ainda a percepção de que Jesus havia ressuscitado como ele disse que aconteceria após a sua morte e crucificação. E quando eles estavam indo no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer para a gente que eles falavam entre si do que havia sucedido. E por certo, Jesus se aproximou e Jesus, o mesmo Jesus que eles conheciam, com quem eles haviam andado, estava caminhando ao lado deles. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 16 que os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E aí a gente entende nessa palavra que os discípulos estavam realmente passando por um momento de desgaste, um momento de talvez decepção, um momento talvez de desespero, de agonia, devido à ausência do seu mestre amado. E nesse momento os olhos deles estavam como que fechados, a ponto deles não reconhecerem a pessoa de Jesus caminhando ao lado deles. E nessa oportunidade eu quero dizer para você que o mesmo pode acontecer comigo e com você nos momentos difíceis que nós atravessamos. Às vezes parece que nós não conseguimos perceber, parece que nós não conseguimos identificar a presença de Jesus conosco. E eu quero dizer para você que o fato de você nem sempre conseguir identificar, nem sempre conseguir perceber, Jesus está presente na sua vida se você tem uma aliança com Ele. Se você é uma pessoa que nasceu de novo, se você é uma pessoa que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você tem uma aliança com Deus e Ele tem uma aliança com você. Jesus está presente nos desertos, nos momentos de dores que nós atravessamos. Mesmo, meus queridos, quando as nossas emoções ficam tão ativadas que nós não conseguimos perceber as coisas com clareza e até mesmo a nossa mente fica tão turbada que nós não conseguimos perceber que Jesus está conosco nesse momento. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Não podemos confiar naquilo que os nossos sentimentos ou as nossas emoções, que muitas vezes afligidas ou mesmo instáveis ou mesmo feridas, trazem para nós uma sensação
de distanciamento, talvez, ou da ausência da presença desse Deus, ou da ausência da poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos, nesse momento, entender que há uma atitude necessária que todos nós precisamos ter. E essa atitude é de olharmos para o Senhor, de olharmos para a palavra dele. A Bíblia, então, revela no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E nós devemos declarar essa palavra, devemos declarar a palavra de Deus nesse momento. Precisamos confiar na palavra de Deus, que diz que Ele nunca nos deixaria, nem jamais nos abandonaria. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, que realmente é uma palavra verdadeira, é a palavra que não volta vazia. Deus cumpre as suas promessas e Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Prometeu enviar o Consolador que estaria caminhando conosco, e a Bíblia diz, quando Jesus disse que enviaria esse Consolador, que Ele não estaria apenas conosco, mas Ele habitaria em nós. E nós temos o Espírito Santo, nosso Consolador, o nosso ajudador, que caminha lado a lado conosco, como Jesus caminhava ao lado dos dois discípulos, que em determinado momento, durante a conversa, onde eles iam ali compartilhando, Jesus disse para eles: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus começou a relembrar para aqueles discípulos o que as Escrituras disseram e diziam a respeito dele. E nesse momento, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Ele disse, a palavra de Deus diz, e entrou para ficar com eles, e aconteceu, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. Então, no momento em que Jesus falou das Escrituras, no momento em que eles se assentaram à mesa para fazer uma refeição, no momento de comunhão, no momento de relacionamento, os olhos dos discípulos foram abertos e eles conheceram quem é que estava andando ao lado deles. Pode ser que esse momento seja um momento em que você não consegue identificar a presença de Deus e a mão de Deus sobre a sua vida. Mas baseados na palavra do Senhor, que nós estamos compartilhando nesse momento, nós podemos crer e nós podemos entender que quando nós clamamos pelo Senhor, quando nós cultivamos um relacionamento com o Senhor, essa presença se manifesta na nossa vida poderosa. Ela traz segurança, ela traz cura, ela traz conforto e ela traz a certeza e a convicção de que não estamos sós. E porque Jesus está conosco, nós iremos vencer toda e qualquer situação que possa trazer desespero, angústia ou dor para o nosso coração. Nós sabemos que em Jesus nós podemos confiar, nós podemos realmente esperar nele, confiar nele, porque ele sim é aquele que supre todas as nossas necessidades. E nessa noite, nesse dia, eu quero declarar para a sua vida que você vai estar sendo suprido. Talvez você esteja ouvindo essa palavra numa manhã, numa tarde, não importa, mas aonde essa palavra chegar, que ela toque o seu coração e que você perceba pela palavra de Deus que Jesus está contigo. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele disse que iria estar conosco quando nós passássemos pelas águas, elas não nos submergeriam. Quando nós passássemos pelo fogo, ele não arderia em nós. Nós temos a promessa que mesmo passando por aflições, temos a proteção, temos a cobertura, temos a grande oportunidade de nos aconchegar, de nos proteger, de nos abrigar debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Em nome de Jesus, que o seu coração receba o refrigério da palavra e que a tua fé seja fortalecida, a tua esperança renovada na palavra de um Deus que caminha com a gente em todos os momentos da nossa vida. Nunca nos abandona e opera nas circunstâncias
circunstâncias mais difíceis, até mesmo nas impossíveis, Deus opera a vontade dele quando nós esperamos com paciência, clamamos a ele. Clamei ao Senhor, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus te abençoe e te guarde, que esse relacionamento, essa comunhão com o Senhor seja o maior alvo da sua vida, para que você experimente a presença dele como os discípulos no caminho de Emaús experimentaram e seus olhos foram abertos. Que também os nossos olhos espirituais sejam abertos para nunca perdermos de vista a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto e que seus olhos sejam abertos nesse momento pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.